Olá, pessoal. Vamos continuar nossos estudos da disciplina de visualização científica. Agora começando no módulo 2, que vai envolver os conceitos básicos e estruturais da visualização. Então nós vamos ver os elementos básicos da computação gráfica que vão ser necessários para utilizarmos nas bibliotecas da visualização científica. Então os elementos mais simples que existem na computação gráfica são os pontos. Eles são elementos sem dimensão, também chamados de zero-dimensionais, e um ponto vai ser representado sempre em gráficos de 2 dimensões, pelas coordenadas x, y, ou 3 dimensões pelas coordenadas x, y e z. Essas coordenadas elas vão representar a posição do ponto no plano ou no espaço. Então, uma das formas de utilizarmos a codificação de dados numa representação gráfica vai ser o mapeamento de diferentes valores de dados para diferentes marcadores gráficos, modificando esses atributos de marcadores. Então, nós vamos sempre especificar os tipos de marcadores, podendo aplicar propriedades gráficas para cada um desses marcadores. Então, o símbolo gráfico vai ser definido como um objeto visual, e ele deve ser facilmente reconhecido e vai precisar representar também o que você quer apresentar com os dados. A ordem entre esses dados também pode ser representada pela ordem desses símbolos, e as similaridades entre esses dados devem representar também as similaridades entre esses símbolos. Então a interpretação será facilitada quando utilizarmos elementos visuais que vão refletir diretamente essas relações entre os dados. Então nós vamos considerar 8 variáveis visuais para a codificação de uma informação, que são elas a posição, a forma, a cor, o tamanho, o brilho, a orientação, textura e o movimento. Então nós vamos começar com a posição, que é uma das variáveis visuais mais importantes, porque o posicionamento de cada representação gráfica causa grande impacto na visualização. É um dos primeiros passos na leitura de uma visualização, e como o espaço da tela é limitado, ele deve ser sempre bem aproveitado. E a compreensão de distribuição de dados na tela vai ser importante porque nós podemos descobrir onde existem concentrações de dados numa região ou se existem algumas distribuições estatísticas ou a tendência entre esses dados ou estruturas que você pode enxergar nesses posicionamentos dos dados. Então aqui nós temos um esquema que mostra essas variáveis visuais. Então começando aqui pela posição, que são as coordenadas dos dados, os tamanhos que nós podemos colocar para mostrar onde você tem valores maiores ou menores desses elementos que você está representando graficamente, a forma, que são os símbolos gráficos dos marcadores, a textura que você pode colocar nesses símbolos gráficos, que podem ser achurados, podem ser pontos, círculos, e outros que nós vamos ver mais adiante. As cores que você pode colocar nos marcadores para diferenciar grupos, que nós já vimos na aula passada, que você pode usar para diferenciar esses grupos. O brilho, você vai poder colocar cores com tons diferentes, mais claros e mais escuros, para mostrar tendências de crescimento ou decrescimento. Movimento, onde você vai poder com os dados ver alguma estrutura também de movimentação, ou também você pode aplicar em campos vetoriais. E a orientação, também que você pode fazer uma mesclagem com o movimento e também fazer a orientação com vetores ou com elementos parecidos. Então nós vamos ver todas essas variáveis visuais e começando pelas posições que nós vamos trabalhar agora. Aqui nós temos um código em C++ para representar 6 pontos com essa biblioteca Matplot. E esse código basicamente tem essa estrutura aqui que você vai colocar aqui o vetor, uma estrutura de vetores, Aqui você coloca a chamada da biblioteca e coloca aqui uma variável que vai representar aqui o gráfico, Então depois você coloca aqui quais são os valores das coordenadas x, os valores das coordenadas y dos dados,
e pede essa função aqui de dispersão, scatter, onde você vai colocar aqui a cor dos dados que você vai representar e os tipos de marcadores. Então, se você colocar a letra O minúscula aqui, você está fazendo os marcadores circulares. E no final você pede para mostrar este gráfico. Então, toda vez que aparecer esse código nesse material, vocês vão conseguir ver os comentários aqui de cada um dos tópicos importantes desses códigos representados, né, que são esses que eu comentei anteriormente. E você consegue também copiar o código para colocar no seu programa que você tiver que fazer a representação gráfica. Então aqui nós temos o código em C, que vai ter esse resultado desses 6 pontos aqui com marcadores vermelhos e circulares. E nós podemos também fazer esse código aqui, escrever esse código em Python, que tem uma linguagem um pouco mais simplificada, então ele fica mais simples aqui de entender também. Você só coloca aqui a biblioteca, a importação da biblioteca, você coloca os valores dos vetores x e y, e depois pede a função de dispersão, com marcadores vermelhos, né, e circulares também. E no final você pede para visualizar o gráfico. Então, se você colocar esses vetores como pares ordenados, né, então você vai usar essa função de dispersão para mostrar esses marcadores, né, esses dados nesse formato. Então, se você quiser representar dados que tem 3 dimensões, né, dados 3D, o que vai diferenciar aqui é que você vai colocar o vetor dos valores z, da variável z, e que você coloca que a projeção é em 3D. Então aqui ficaria o código desse gráfico em 3D. Então você tem aqui a representação dele aqui no Python, né? Então se você colocar esse código aqui também com marcadores vermelhos e circulares, depois se você rodando aqui você consegue também mexer nesse gráfico, né? Fica interativo aqui com essa biblioteca Matplot. Então você consegue mostrar para o usuário também, ter uma interação com ele, né? Então você pode fazer com que a pessoa também mexa nos gráficos para ter alguns pontos de vista diferentes dessas visualizações. Então nesse código nós usamos essa variável auxiliar, a x aqui, com a projeção 3D, para fazer essa referência, né, do gráfico que é em 3D, e é aquele resultado que eu mostrei para vocês. Então a forma, que é a próxima variável visual aqui, ela é utilizada nesses exemplos como as formas dos marcadores. Então nós podemos fazer esses marcadores como pontos, linhas, áreas, volumes e outros componentes. Essa variável visual ela engloba qualquer primitiva gráfica usada para representar dados, incluindo símbolos, letras e palavras também. Então esses marcadores aqui são os principais que nós utilizamos, né? O círculo, a estrela, né? Que é o asterisco, a cruz, e assim nós temos vários outros símbolos também, né? Triângulos, triângulo para cima, triângulo para baixo, né? Então aqui são alguns códigos que nós vamos utilizar na biblioteca Matplot para representar esses símbolos gráficos. Então, esses dados colocados só com marcadores, eles não necessitam de representações com tamanhos diferentes. Então, você não pode também considerar nem tonalizações e orientações nesses casos, quando você está usando um mesmo marcador, né? Então, nós devemos analisar se esse marcador vai diferenciar um dos outros, né? Se você colocar mais de um marcador, e se eles têm áreas e formatos similares, né? Que não adianta nada você colocar círculos pequenos e, por exemplo, quadrados grandes, onde você não vai representar diferenças entre valores, né? Se tem um dado maior que o outro, né? Se você vai representar com variáveis diferentes, né? Com esses marcadores diferentes, então é bom que eles ocupem mais ou menos a mesma área e tenham formatos similares, né? Então, em uma única visualização, nós podemos usar esses vários marcadores para diferenciar agrupamentos de dados. Então, a escolha de cores também é importante, né, que é a próxima variável visual que nós vamos trabalhar.
E ela é importante porque você consegue diferenciar os dados, né? E você consegue também melhorar a legibilidade de informações. Também gerar imagens realistas e focar a atenção do usuário. O modelo usado nas telas de smartphones, monitores de vídeo e TVs, ela usa a geração de cores de forma aditiva. Então, dessa forma, a cor é um elemento que você obtém através de uma mistura de medidas das chamadas ondas luminosas, que vão provocar a sensação de cor quando nós olharmos as imagens. Então, nesse processo, a cor preta é gerada pela ausência de cor, né? Então nenhuma onda luminosa vai ser transmitida, e o branco vai ser a mistura de todas as cores, que é a luminosidade total. O modelo RGB, ele define as cores usando essa ordem aqui, né? O vermelho primeiro, depois o verde e o azul no final. Os valores dessas cores podem ser representados no intervalo 0,255 ou em percentuais também. Na biblioteca Matplot, nós temos as cores no intervalo entre 0 e 1. Então, o 0 é a ausência de cor, né, e o 1 é a cor total daquela coordenada. Então, nós podemos representar a cor vermelha, por exemplo, colocando 1 na primeira coordenada e 0 nas outras duas. Então, aqui nós temos o vermelho puro, sem mistura com as outras duas cores. Então, é assim que a gente pode representar, diferentemente daqueles códigos que nós vimos anteriormente, né? Se você quiser usar RGB, é só colocar aqui nesse vetor aqui as coordenadas. Então, lembrando que o intervalo é sempre entre 0 e 1. Se você utilizar um gerador de cores, nós podemos fazer as combinações dessas cores para representar os gráficos, né? Então, você vai ter esses geradores que podem representar as cores em outros formatos, além do RGB. Você pode representar nesse formato hexadecimal, que ele vai ser um valor aqui que você coloca nas duas primeiras coordenadas aqui relativo à cor vermelha, né? Depois a cor verde e no final a cor azul. Essas duas coordenadas aqui de cada um deles, elas vão variar entre 0, né? Então 0, 0 e o FF. Né? Então você vai ter as 10 coordenadas aqui entre 0 e 9, né? E aqui as letras entre o A e o F, né? Por isso que ele é chamado de hexadecimal. Você vai ter 16 coordenadas para cada uma dessas posições aqui desse formato RGB, né? Se você fizer uma paralela entre RGB, né? Então aqui nós temos nesse site aqui, nessa página aqui, você consegue fazer a geração de cores tanto em formatos RGB, hexadecimais, ou HSL também, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, se você colocar aqui uma mistura dessas cores, né, então você consegue ver como que vai ser como que vão ser os valores RGB e também como que vai ser os valores, né, como que vai ser a representação nesse código hexadecimal. Então, o código hexadecimal sempre vai ter um hashtag antes, depois você coloca essas 6 informações aqui, né? Esses 6 valores aqui, numéricos e alfanuméricos também, né? Para você representar a cor em hexadecimal. Então, essa cor aqui, que é esse tom de azul, que foi representado com RGB 0, 100, 200, aqui relativo à cor vermelha, né? Então ele é o 00, relativo ao verde, então ele ficou com o valor 64, e aqui C8 é a representação do valor 200 para a coordenada do azul. Então, se você quiser colocar uma cor em hexadecimal, é só colocar aqui no valor color, aqui você coloca em hashtag antes, né? Depois você coloca os valores aqui de cada coordenada, né? Dos R, G e B. Então, esse outro formato HSL, ele não tem suporte para todos os navegadores web. E não existe a função de atribuição direta dessa cor no Matplot. Então, nesse formato, nós temos a matiz, né, que é o H, a saturação, o S, e o brilho, que é o L. Então, a matiz é o ângulo nesse círculo aqui, né, então no sentido aqui horário, onde o 0 vai representar o vermelho, o amarelo nos 120 graus aqui, quer dizer, nos 60 graus. No 120 você vai ter o verde, no 180 graus você vai ter o ciano, no 300 graus você vai ter o azul,
e a magenta, aliás, no 240 você vai ter o azul, e no 300 graus você vai ter a cor magenta. E a saturação, ela vai ser o percentual de sombra cinza que você vai ter nessa cor. Quanto maior for esse percentual, mais pura vai ser a cor. Então aqui, se você tiver um percentual pequeno, ela vai ficar próxima do branco, né? E quando você tiver esse percentual mais escuro aqui, ele vai ficar próximo do preto, né? E outra forma de você representar as cores nesse espaço Cielab aqui, que é conhecido como L asterisco A asterisco B asterisco, ele foi definido por essa Comissão Internacional de Iluminação em 1976, onde essas cores são representadas assim: o L é a luminosidade perceptiva, e A e B são as cores únicas da visão humana, que são o vermelho, o verde, o azul e o amarelo. Ele é concebido como espaço perceptivelmente uniforme, onde uma determinada mudança numérica vai corresponder à mudança de cor percebida de maneira semelhante. Esse formato ele é bastante útil na indústria para detectar as diferenças de cores que você tem dos objetos, dos dados, né? Então aqui no espaço Cielab você tem um observador padrão que depende do dispositivo, e as cores que ele define não são relativas a um dispositivo específico, como um monitor de computador ou impressora, por exemplo. Mas elas estão relacionadas com o observador padrão, que é a média de resultados de experimentos dessas correspondências de cores que foram obtidas em condições de laboratório. Então esse Cielab ele é representado tridimensionalmente, ele vai abranger toda a gama de representação de cores da percepção humana, e esse espaço ele vai ter essas cores feitas assim: o vermelho e o verde são um par oponente. Então aqui você tem o vermelho e o verde, né? Então aqui o vermelho com a asterisco de 128 e o verde com a asterisco de menos 127. E outro par oponente vai ser do amarelo com o azul. Então aqui o amarelo com o azul com o B asterisco de menos 127 e o amarelo com o B asterisco de 128. Então aqui a luminosidade, ela também é conhecida como L star. Ela define o preto aqui como 0, né? Então aqui embaixo você tem o preto. E aqui a luminosidade total, que é o branco, né? Que vai ficar aqui com L igual a 100. Então aqui nós temos os eixos, né? O A com as cores opostas aqui, né? O verde e o vermelho. E aqui o outro eixo que é o B, com as cores opostas também, amarelo e azul. Então esses eixos são também considerados limitados, dependendo do valor branco como referência, eles podem ser facilmente obtidos com valores maiores do que 150, tanto negativo quanto positivo, para cobrir toda a visão humana. Mas por questão de praticidade, esses valores são limitados entre menos 127 e 128 mesmo. Então o valor da luminosidade ele é calculado usando a raiz cúbica da luminância relativa com um deslocamento próximo ao preto, que vai resultar em uma curva de potência efetiva com expoente aproximadamente igual a 0,43. Esse valor aqui ele vai representar a resposta do olho humano à luz sob condições de luz do dia. Esse modelo ele pode ser representado com uma esfera também, com esses valores L, representando os polos, um cilindro também, com L representando os centros das bases, ou representando com um cone também, com o L no vértice do cone e o L igual a 100 como o centro de uma base. Existe um conjunto de 140 cores que são definidas também com seus respectivos nomes, né, que nós podemos usar essas cores, que nem nós usamos anteriormente o red, né? Nós colocamos simplesmente o nome red lá, então ele entendeu que é a cor vermelha. Então essas 140 cores que já têm as cores com os nomes definidos, né? Elas podem ser encontradas neste endereço aqui, que vocês conseguem acessar aqui nesse link, e você consegue ver aqui esses nomes de cores que são as cores padrões, né? Tipo blue, red, green, yellow. Então todas essas cores podem ser representadas
da forma que a gente viu, né, com RGB, hexadecimal ou também HSL, né, que não é tão comum. E outra forma, quando a cor é bem conhecida, né, uma cor bem fácil de lembrar o nome dela e bem utilizada, assim, bastante utilizada, a gente consegue ver nesta página aqui essas cores que nós temos os nomes mais comuns.